Como funciona o SISU? Como vai funcionar o SISU 2021? É exatamente isso que eu vou estar explicando para você nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e no mês de abril a gente vai ter o início aí da primeira edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2021. Então, por isso, nesse vídeo eu vou estar explicando para você tudo o que você precisa saber sobre o SISU. Então, se liga aí que eu vou estar explicando para você. Então, vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Vamos entender um pouco sobre o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O que é o SISU? Tudo o que você precisa saber. Primeiramente, vamos entender o que é o SISU. O SISU, como eu já destaquei para vocês, é o Sistema de Seleção Unificada, que basicamente é um programa do governo federal, no caso do Ministério da Educação e do INEP, que você utiliza a nota do Enem, o Enem que é o Exame Nacional do Ensino Médio, prova essa que acontece todos os anos, você utiliza o Enem para estar ingressando em universidades públicas. Então, basicamente, o SISU é um programa para você ingressar em universidades públicas com a nota do Enem. Então, no caso, o SISU de 2021, que a gente vai estar tendo agora, vai utilizar a nota do Enem do ano anterior. No caso, o Enem do ano anterior é o Enem de 2020, que aconteceu neste mês de janeiro de 2021 e fevereiro de 2021, devido à pandemia. Mas, basicamente, o que seria o SISU? É um programa que você ingressa em universidades públicas. Então a gente tem aí o ProUni, a gente tem aí o FIES, que são programas para universidades privadas. O SISU é o programa para universidades públicas. Esse programa, no caso, ele acontece 2 vezes por ano, então a gente tem a edição referente ao primeiro semestre de cada ano e a gente tem a edição referente ao segundo semestre de cada ano. Neste ano a gente vai ter a primeira edição acontecendo no mês de abril devido à pandemia e a segunda edição vai acontecer no mês 6, no mês de junho. Também aí devido à pandemia a gente teve um atraso. Então a gente tem 2 edições, assim como o ProUni e o FIES, a gente tem 2 edições por ano. Basicamente ele é um programa para universidades públicas, mas não são todas as universidades públicas que participam do SISU. Por quê? Porque algumas universidades públicas, elas ainda utilizam os vestibulares tradicionais. Então se você está pensando, eu quero estudar em universidade de tal, numa universidade de tal que é pública. Essa universidade participa do SISU? Você vai ter que ver, porque não são todas que participam. Além disso, algumas universidades têm os seus próprios vestibulares para ingresso de estudantes, mas também ofertam parte das vagas no SISU. Então a gente tem aí essas condições. Não são todas as universidades, mas o SISU é para universidades públicas. A maioria das universidades públicas do país utilizam do SISU. Se não são para todas as vagas, são para boa parte das vagas. Essa primeira edição do SISU neste ano de 2021, ela tem as suas datas divulgadas por edital. Então, sempre antes de iniciar as inscrições do SISU, a gente vai ter um edital lançado e nesse edital a gente vai ter as informações referentes às datas e ao regulamento do programa. Neste ano, a gente tem que a primeira edição vai estar acontecendo as suas inscrições entre os dias 6 e 9 de abril. Então, começa na terça-feira, dia 6, e vai até a sexta-feira, dia 9 de abril, às 23 horas e 59 minutos. No SISU, você pode escolher 2 opções de curso, então você vai poder escolher sua primeira opção de curso e sua segunda opção de curso. Pode ser o mesmo curso em universidades diferentes, pode ser cursos diferentes na mesma universidade, pode ser o mesmo curso em turnos diferentes, não tem problema. A única coisa que não pode ser é o mesmo curso em cotas diferentes, digamos assim. Isso não pode, mas trocar aí os seus cursos não tem problema. Uma coisa que você deve levar em consideração sempre é que a sua primeira opção é a sua preferência. Então, pense bem quando você vai escolher as suas ordens de opções. Porque, por exemplo, se você for aprovado nas duas, na primeira chamada, você obrigatoriamente fica com a sua primeira opção. Então, é muito importante que você pense bem na ordem das suas opções para não se arrepender depois caso você seja aprovado nas 2 opções na chamada regular. Além disso, você escolheu as suas 2 opções no dia 6, você pode trocar essas opções
quantas vezes você quiser até o dia 9. Lembrando que no dia 9, as últimas opções que você deixar lá vão ser as opções finais, não pode mais trocar depois. Então até o dia 9, você pode trocar quantas vezes você quiser as suas duas opções. Mas Eduardo, por que eu trocaria as minhas opções de curso? Gente, basicamente é o seguinte, todos os dias, 7, 8 e 9, serão lançadas notas de corte parciais e classificações parciais. Então você vai ter aí uma noção de qual que é a sua posição, de qual que é a nota de corte. Fazendo isso, você pode ter uma boa estratégia de mudar de opção, trocar de curso, trocar de universidade. Então você pode fazer essas mudanças baseadas nessas variações da nota de corte e baseadas nessas variações da sua posição. Então, essa estratégia você deve levar em consideração. Você pode trocar quantas vezes você quiser as suas duas opções. No dia 13 de abril, a gente vai ter aí o resultado da primeira chamada. Então, aqueles candidatos que forem aprovados na primeira chamada saberão disso no dia 13 de abril. E também quem não for selecionado na primeira chamada também vai descobrir isso no dia 13 de abril. Também, a partir do dia 15 e até o dia 19, aqueles candidatos que forem selecionados na primeira chamada, eles deverão se matricular na instituição. Então você vai ter que enviar ou levar o seu documento para a instituição. Devido à pandemia, a gente tem essa variação. Algumas instituições pedem para você levar presencialmente e outras pedem para que você envie de maneira digital. Então você tem que ver aí junto à sua instituição qual que é a forma que ela quer. Então, 15 a 19, quem for pré-selecionado na primeira opção tem que enviar os documentos. Lembrando que, se você for selecionado nas duas opções, você obrigatoriamente fica com a primeira, não pode escolher a segunda. Então pense bem na hora de escolher a ordem das suas duas opções. E as vagas das universidades que vão estar participando dessa primeira edição do SISU já estão disponíveis no site do Ministério da Educação, no caso no site do SISU. Então se você quiser lá consultar, o site é sisu.mec.gov.br. Só acessar lá que já está disponível a lista completa das universidades e cursos que a gente vai ter nessa primeira edição do SISU. A respeito aí das notas do SISU, uma coisa que você deve lembrar e deve colocar como consideração é a respeito dos pesos. Cada universidade ela pode definir pesos diferentes para as devidas áreas de conhecimento. Como assim? Por exemplo, engenharia na UTFPR, eles colocam peso 4 para matemática e peso 2 para ciências da natureza. As demais é peso 1. Por quê? Porque você vai cursar engenharia, então é importante você saber mais matemática. Alguns cursos de medicina têm peso 3 para redação e peso 2 para ciências da natureza. Então isso pode acontecer. Devido a isso, você vai ter uma variação na sua média de acordo com esses pesos. Então não é média aritmética. Geralmente não é média aritmética. Algumas universidades usam média aritmética, mas não é sempre. Cada universidade aí pode optar, assim como geralmente opta, por variações nos pesos das áreas de conhecimento. Então é importante você ficar atento quanto a isso. No ProUni já é diferente. No ProUni é sempre média aritmética. No SISU a gente tem média ponderada de acordo com os pesos que as universidades definem. Além disso, a gente tem aí algumas universidades, como acontece bastante lá no Nordeste, que elas dão bônus regionais para os estudantes que concluíram o ensino médio na região. Então também é muito importante aí, se você, por exemplo, concluiu o ensino médio no Maranhão, a UFMA coloca bônus para você que concluiu o ensino médio lá, que você é da região. Então isso aí algumas universidades utilizam. Não são todas, são minoria, mas algumas utilizam esse bônus regional que acaba aí mudando um pouco a respeito aí da sua média no SISU. A respeito da lista de espera, que eu costumo brincar que é a mãe de todos os filhos, que no caso aí é uma grande oportunidade para a maioria das pessoas conseguir a aprovação. Para você que não foi selecionado em nenhuma das duas opções nas chamadas regulares, tá? A lista de espera é somente para quem não foi selecionado em nenhuma das duas opções nas chamadas regulares. Você tem entre os dias 13 a 19 de abril para manifestar interesse na lista de espera. Então você pode escolher uma das suas duas opções, você vai acessar o site do SISU entre esses dias 13 a 19 de abril, você vai acessar o site e você vai demonstrar interesse naquela opção que você desejou. Se você quer a primeira opção, se você quer a segunda opção, você pode escolher. Mas é entre os dias 13 e 19 de abril e só pode manifestar interesse aquelas pessoas que não foram aprovadas em nenhuma das duas opções nas chamadas regulares. Vale destacar também que, no primeiro dia eu fui lá e manifestei interesse na primeira opção. Eu posso ir no dia 18 manifestar interesse na sua outra opção?
Pode, não tem problema alterar, você pode fazer isso. Porém, você deve fazer isso até o dia 19. Depois disso, não pode fazer mais. E a partir do dia 23 de abril, iniciam-se as convocações a respeito da lista de espera. Então, por isso, deve ficar bem atento a essa data. A partir do dia 23 de abril, iniciam-se as convocações da lista de espera do SISU. A respeito das convocações na lista de espera, você deve acompanhar a lista de espera no site da sua universidade. Lembre-se bem disso. O SISU é até manifestar interesse na lista de espera. A partir disso, as convocações são no site da universidade. Tudo é no site da sua universidade. E além disso, cada universidade tem o seu próprio processo seletivo, ou seja, ela pode ter 5 chamadas, enquanto uma outra universidade tem 15. Ela pode ter tais documentos, ela pode convocar de tal forma, enquanto outra universidade convoca da forma totalmente diferente. Então, como a lista de espera é com a própria universidade, cada universidade tem a sua própria forma de fazer. Então, por isso, você deve acessar o site da sua universidade, ver a respeito aí do termo de adesão ao SISU e do edital, ver como que ela vai estar fazendo as convocações, aonde que ela vai estar divulgando, o que você tem que fazer. Então, acesse o site da sua universidade, veja o cronograma e veja como que vai funcionar a lista de espera, porque cada universidade tem a sua própria forma de convocar na lista de espera. Não existe uma regra de geral. O SISU dá essa liberdade para a universidade estar fazendo da forma como ela acredita ser melhor. Então, por isso, acesse o site da sua universidade e confira tudo detalhadamente. E a respeito das documentações, tanto a documentação da lista de espera como a documentação de um modo geral, também cada universidade pode pedir os seus documentos de uma maneira mais específica, tá? Ela pode pedir uma coisa diferente, ela pode não aceitar outra, então é muito importante que você fique atento quanto a isso, tá? Os documentos de um modo geral eles são semelhantes, mas é sempre muito importante você dar uma olhada, dar uma conferida para evitar erro. E a respeito das cotas, todas as universidades elas utilizam de cotas porque isso é obrigação. A universidade ela é obrigada a oferecer vagas para as cotas. Daí a gente vai ter cotas raciais, que são, no caso, para negros, pardos e indígenas. A gente tem as cotas sociais, que são as cotas aí para as pessoas de baixa renda. A gente tem as cotas de escola pública, também temos cotas de deficientes e temos aí algumas outras cotas que algumas instituições utilizam, como aí a gente tem algumas universidades que colocam cotas para transgêneros. Então essa é a política de cotas, tá? Então se você se enquadra em algumas das cotas, você pode estar participando aí das cotas no SISU. Então é isso, gurizada. Basicamente são essas informações a respeito do SISU. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu espero que tenha sido bem completo e tenha dado todas as informações para você. Se você acha que faltou alguma coisa ou algo não ficou claro, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que deixe a sua sugestão de conteúdo, algo que você quer ver aqui no canal, algum vídeo, algum tópico, com certeza eu estarei trazendo para você o mais breve possível. Não se esqueça, obviamente, de deixar aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube, se inscrever e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. E é claro, gente, não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, o @ensino de potência. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.